Iniciando agora a nova temporada de Papo com Gabi. Coração cheio de gratidão e uma mega convidada com uma história maravilhosa que eu tenho certeza que vai comover, emocionar e, claro, inspirar todos nós. Uma história de fé, de superação, de busca constante, né? Estou aqui hoje com a Sílvia. Olá, Sílvia! Oi, Gabi. Prazer ter você aqui comigo hoje, tá? Prazer é meu poder contar um pouco da minha história. Bora levar essa história linda, emocionante para todo mundo, porque merece, viu, Sílvia? Sílvia, conta aqui para nós como tudo começou, essa sua história. Você que é casada, mãe de 2 filhos, né? Tem aí uma família linda. Conta um pouquinho para nós da história da Sílvia. O que é a Sílvia hoje? A Sílvia mãe, esposa, profissional? A Sílvia hoje é uma mulher transformada. Eu tenho 2 filhos, a Lavínia, de 8 anos, e o Felipe, de 4 anos. Sempre tive um sonho, né, de ser mãe. Acho que nasce com a gente. Só que eu tive uma dificuldade para ter o segundo filho. Uma dificuldade mais emocional do que uma dificuldade física. Eu tive uma perda na família. Uma sobrinha que morreu com câncer um dia após completar o seu aniversário de 6 anos. E eu já tinha minha filha tinha 1 ano e 10 meses. Com essa perda familiar, a gente repensa, gente, ter filho é muito difícil, é um risco, é muito amor, a gente tem que ser muito forte, mas pode acontecer inúmeras coisas. E nessa perda na família, você já estava tentando engravidar? Não, eu não tive a coragem de ter o segundo filho com essa perda. Fiquei um tempo e comecei a fazer uma novena que se chama 9 meses com Maria, que é você gestar Jesus no coração. Essa novena se inicia 25 de março e se encerra com o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. É uma novena muito famosa. Geralmente as mulheres que se fazem têm dificuldades fisiológicas de se engravidar. Eu não, eu estava com dificuldade de coragem. Faltava coragem. Como de você ter falou, o segundo o filho. emocional mesmo. Era né, o emocional diante da perda familiar que nós tivemos. Comecei a fazer a novena e me engravidei. Não sei o sexo. E a gravidez estava evoluída. Eu não me recordo quantas semanas exatamente, mas eu estava próxima aos 3 meses já de gravidez. E eu tive uma perda. E a gente nunca acha que vai acontecer conosco, né? A questão é que eu perdi, não lembro direitinho como foi. E no momento dessa perda, eu já elevei meu pensamento a Deus e falei assim, não tem problema, eu aceito, com amor. O que eu não sabia é que eu já havia engravidado no dia anterior. O corpo já sabe que o feto não é um feto bem formado, né? E a natureza encarrega de expulsar. E quando eu descobri a gravidez do meu filho, eu já estava com 9 semanas de gestação. Eu não menstruei pós, né, essa perda e continuei naquele processo de gravidez. E quando eu descobri um hematoma enorme no útero. Era 180% o sangramento nesse hematoma. Geralmente há perdas de bebês com 49% de um sangramento, o meu era 180%. Para o médico, meu ginecologista, era impossível. Tanto que ele falava assim, não conte para ninguém que você está grávida novamente, você vai perder. Sempre vamos aguardar, vamos esperar. Vamos esperar passar. Eu falava, não, eu jamais vou perder. A minha posição foi essa, porque eu nem pensei em engravidar novamente. Isso foi um presente de Deus, eu ainda falava da minha Santa Teresinha. Então, eu não vou perder. E eu segui levando a minha vida normal. E cada semana, essa hematoma só ia diminuindo. Era assim, incrível. Eu não podia baixar, eu não podia fazer esforço físico, repouso levantar. Teria que ter um repouso. Eu me recordo direitinho o dia que eu levei um tombo na porta da igreja indo rezar. Esfolei o joelho, o esfolão está aqui, para eu sempre lembrar desse momento. Até hoje tem a cicatriz? Até hoje eu tenho a cicatriz no meu joelho. Eu caí, pensei, nossa, será que eu vou perder? E no outro dia eu lembro que eu fui fazer um ultrassom. Não, isso tinha diminuído, hematoma. E foi assim. Quando eu estava com 30 semanas de gestação, eu caí, quebrei um dedo e uma unha. Eu pensei, liguei pro meu médico e ele falou, não, fica tranquila. Se acontecer alguma coisa, corre pro pronto-socorro. E nem assim a minha gravidez. Mas foi assim, Sílvia, então assim, durante toda a gravidez, os 9 meses,
esse acompanhamento mais de perto, esse cuidado mais de perto com a gravidez? Sim, no início, foi mais inicial, na verdade, esse acompanhamento, né? Porque tem aí as 13 primeiras semanas que tem aquele, é mais delicada toda a gravidez. Mas aí, ao final da gravidez, que eu tive esse tombo, né? Mas que não implicou em nada. Era muita vontade de Deus que meu filho nascesse. Indo para a igreja, né, Silvia? O primeiro tombo foi indo para a igreja nas primeiras semanas. Depois, com 30 semanas, eu foi escorregar no porcelanato da minha casa. E caí, estava molhado e eu levei aquele acidente que, para muitos bebês, já foi fatal. Que eu já conheço casos de mulheres que caíram sentadas e que... realmente teve um acidente fatal. Por isso os profissionais pedem aí tanta atenção aí, né? E já começou disso. Então, assim, eu sempre falo que o meu filho é um milagre desde sempre. Aí, quando ele nasceu, minha gestação, eu falo que eu fiquei grávida 12 meses, porque emendou uma gravidez na outra. Na outra. As pessoas até brincavam, nossa, mas parece que eu só te vejo grávida, tem um ano que eu te vejo grávida. Eu falava justamente. E foi uma gravidez, claro que cansativa, né? Porque tem o tempo gestacional. Quando eu estava lá com 6 meses de gravidez, eu já estava em estágio final, de termo, a gravidez a termo, a barriga já estava no tamanho de gravidez a termo. E aconteceu isso. Quando meu filho tinha alguns meses após o nascimento, nós descobrimos tive um diagnóstico, uma suspeita de um diagnóstico de neurofibromatose, que é uma doencinha das manchinhas café com leite, que é genética, é um acidente genético. Pode ter alguém na família que tenha. No meu caso, nós não sabemos ninguém que tenha. Mas pode acontecer um acidente, que é o que a gente acredita que seja. É umas manchinhas café com leite, mas que pode acometer a criança em vários setores. Pode ter problemas neurológicos, pode ter tumores externos, aí depende da evolução, como também não pode não ter nada. A criança pode ter somente essas manchinhas e não ter mais nada. E foi eu, com a minha fé, o que eu sempre acreditei. Quando eu descobri, então houve essa suspeita, falei, não, ele vai ter só essas manchinhas. Eu não busquei a confirmação da suspeita. Eu não busquei fazer o exame do diagnóstico, porque não adiantaria qualquer coisa. Se ele tivesse uma doença progressiva, que não tem cura, não tem como prevenir, mas tratar as intercorrências que possa acontecer. Silvia, mas receber esse diagnóstico, né? Para uma mãe, para uma mulher que desde aí, da gestação já tinha tido, algumas inseguranças. Você decidiu, opinião por não ir atrás do diagnóstico. Mas o sentimento da Silvia? Meu sentimento sempre foi assim, ele não tem nada. Isso não é nada. São só manchinhas café com leite. Ele jamais vai ter, ele pode não ter. Então eu vou viver com essa caixa. Eu sempre falo que eu tenho um relógio, né? Uma bomba relógio na mão, que ela pode explodir ou não. E eu sempre acreditei e sempre acredito que ela jamais vai explodir. E aí, com o tempo, a gente conviveu com isso e aí a gente, num momento não muito bacana, nada que eu queria que acontecesse, a gente descobriu, nós confirmamos o diagnóstico. Eu estava, no ano passado, em janeiro do ano passado, eu estava me organizando para viajar. Meu filho escorregou, bateu a cabeça e fez um galo. O que toda mãe faz quando um filho cai? Vai ao pronto-socorro. Aí eu deixei no dia que ele caiu normalmente, ele dormiu normal, à noite ele dorme mais tarde, não vomitou, não aconteceu nada. Mas no outro dia o Felipe ficou um pouco sonolento, não queria levantar e ele teve um momento que ele vomitou. E aí eu falei, vou levá-lo, e era o dia que eu ia viajar. Falei, vou levá-lo ao pronto-socorro. Já cheguei lá pedindo à médica, contando o acidente doméstico e pedindo para que se fosse feita uma tomografia. Foi feita a tomografia. Aí chamou o neurologista e falou, vocês não vão viajar. O Felipe está com um tumor no cérebro. Meu mundo caiu quando ela disse isso. Mas eu pensei assim, quando falou que ia chamar o neurologista, eu pensei, não, ele deve ter um coágulo, ele vai fazer uma cirurgia e ele vai ficar bom. Sempre pensando positivamente, sempre, né? Sempre. Quem me conhece sabe que é uma característica minha, de sempre. Pensar sempre à frente e tentar abstrair sempre o melhor das coisas. E eu falei, não, ele vai fazer essa cirurgia, eu não vou viajar hoje, mas eu vou viajar
semana que vem Tirar vai o ser coágulo, ótimo, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Pensei super positiva, vai ser uma cirurgia tranquila, enfim, né? Antes do neurologista chegar. Falou assim, seu filho tem alguma comportamento diferente? Ele vomita? Eu falei, vomita. Quanto tempo que ele vomita? Eu falei, olha, sempre ao alimentar, com frequência às vezes, mas ele se alimenta bem, ele come muito, mistura as coisas, né? E a gente nunca achou que isso fosse... Sempre aquele olhar de mãe, aquele comeu olhar de mãe demais, que fosse, misturou e... o pediatra dele já havia dito, Silvia, vamos fazer um exame do Felipe para ver, mas ele também jamais imaginou que fosse um tumor. Nós não imaginamos que seria, pensou que fosse algo outra gástrico. coisa, alergia? Algo gástrico, alguma coisa assim, ia investigar para ver o motivo pelo qual. Parecia ser algo alimentar, porque ele não tinha e não tem qualquer manifestação física de que tenha perda de funções neurológicas. Ele não tem nada torto, ele anda, ele corre normalmente, tudo normal. Aí ele falou assim, ele tem um tumor enorme. Vocês não vão viajar, vocês vão para o CTI. O seu filho pode a qualquer momento ter um mal súbito. Pode acontecer. Lembro direitinho que eu fui pro hospital aqui de Patos e já veio a ambulância e nos levou para o outro que tinha CTI, né? Infantil, neonatal, enfim, que tinha CTI e ficamos internados. Aí no outro dia ele fez uma ressonância e veio o diagnóstico que ele tinha um glioma difuso de tronco. Glioma difuso de tronco é um tumor, né? Eles dão o nome todo tumor como câncer, porém poderia ser maligno ou benigno. E jamais podemos fazer uma biópsia para saber se é maligno ou se é benigno, porque é no tronco do cérebro. Maligno é a região onde ele está. É bem aqui no tronco do cérebro. O tronco do cérebro é que comanda o seu corpo inteiro. É que manda o coração bater, as funções importantes do seu corpo. Então não se poderia tirar um pedaço do tecido, que pode necrosar, virar óbito. Inclusive tem histórias de pacientes que foram fazer, né, a biópsia e que acabou necrosando e que já ficou em estado vegetativo e evoluiu para óbito rapidamente. Então, no caso do Felipe, a indicação, né, era não fazer qualquer tipo de biópsia. Silvia, daquele momento ali, eu partindo para uma viagem super divertida com a família. E era minha família toda, sabe? Essa programação e de uma hora para outra, ambulância, né? Esse diagnóstico assim, já tão sério. A Silvia continuou com aquele pé no chão, com aquela fé, achando que tudo poderia normalizar. Eu tive muito medo. Eu não vou negar este medo. Mas a fé sempre sobressaiu ao medo. Aí eu lembro do diagnóstico e dos médicos daqui, né, de Patos, né, porque é uma região menor, que não tem todo, né, o aparato da medicina como os grandes centros, falar que ele ia passar por um longo tratamento. E aí, em seguida, antes de sairmos de Patos de Minas, ele passou mal, gente. Ele passou mal não, ele caiu. E nós descobrimos o tumor no dia de Santos Reis. Eu nunca fui uma pessoa devota a Santos Reis. Eu tenho outros santos de devoção, como a minha Santa Terezinha, que eu sempre falo que o Felipe não é meu, ele é dela. Aquela gestação difícil eu entreguei a ela. Então, assim, primeiro acho que ela desejou ele antes que eu o desejasse. Então eu sempre falo que ele é dela. E eu fui no dia de Santos Reis, teve folias na cidade, né? Foi aquele alarme para a cidade inteira, né? Quando se soube desse diagnóstico, uma criança comove muitas pessoas. E nós somos pessoas, né? Meu marido é natural de Patos de Minas, nós somos conhecidos, temos um círculo de amizade muito grande. E faço parte do grupo de oração de Mulheres e Flores de Aço. E aí começou-se uma corrente de fé e de oração em prol dele. E cheguei em casa, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu chorei muito. Eu ajoelhei e falei, mãe, me ajuda. Eu tô com muito medo, mas não deixe meu medo ser maior que minha fé. Eu falava, pega o Felipe, entrega para Jesus. Ele tudo pode, se ele quiser. E na mesma hora eu me direcionei a Jesus. Falei, Jesus, cura meu filho, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não tem problema. Eu aceito com amor. Respirei e falei, pode levar ele hoje.
eu aceito com amor, mas não deixa meu filho sofrer. Aí eu fiz as minhas orações, rezei minha Ave Maria, meu Pai Nosso, tive a certeza daquela entrega, com o coração de que seja o que for, estava nas mãos de Jesus e Maria, e é o que sempre acontece na nossa vida, né? Seja o que for, pelo menos na minha vida, eu sempre entreguei. Entreguei a minha gestação e entreguei esse diagnóstico a eles. E sabe, Gabi, eu achava, que a gente sempre acha que a gente não é merecedora de um milagre, que ele ia virar óbito, eu achava. Quando no momento dessa entrega, um diagnóstico tão grave, tão sério, porque de fato para a medicina, não, o Felipe é desenganado pela medicina. Ele tem um diagnóstico de morte mesmo. Mas para Deus não. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Ele age justamente onde os médicos não podem agir. E foi motivada com essa fé que eu entreguei, sabe? E chama muito, muita atenção, não tem como, Silvia. É realmente essa fé. Porque todo mundo, né, tem aí alguma fé, acredita, né, em alguma, independente de religião, em um Deus, né? E ver que desde o início, desde a gestação ali, a Silvia vem com essa fé, com a incerteza muito grande que você vive ela até hoje. Sim. Como que é seu olhar, Silvia, para o seu filho? Mudou algo dentro de casa? Mudou algo entre você e seu marido, a sua família? Porque a gente vê, você deixa muito, né, nítido para nós esse sinal de Deus, a sua devoção por Santa Terezinha. Como que você olha para ele hoje? Eu sempre falo que Deus a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E eu sinto Ele todos os dias em que eu olho para o meu filho. Eu não tenho um olhar para o meu filho, senão um olhar de milagre, um olhar de muita gratidão. Eu olho para ele e eu não acredito que ele está aqui. Eu olho para ele e falo assim, meu Deus, obrigada. Eu sempre elevo o pensamento a Ele e agradeço. E eu vivo um dia de cada vez. Sempre com a certeza de que ele está sendo cuidado. No momento lá da minha entrega, eu o entreguei de coração. E eu me abandonei na vontade de Deus. E é o que eu sigo. Sempre clamando a Ele, mas vivendo a certeza de que Ele está cuidando. E eu vou te falar a verdade, Gabi. Eu já vivi uma vida intensa, eu já saía, eu já curtia a vida, eu já celebrava a vida dos meus. E hoje eu celebro com muito mais amor, com muito mais prazer. O que nos chama muita atenção também, né? Você é uma pessoa que a gente está sempre vendo, saindo com a família, num bar, na festa, com um sorriso, com alegria, que tem hora que a gente fala, gente, ela vive aquilo ali todos os dias, com um filho, que quem é mãe sabe, né, gente? Quando a gente tem filho, é tudo que você tem ali. E a gente vê realmente essa alegria da Silvia, que contagia, não tem como, serve muito de exemplo para todos nós. E vivendo, né? A gente não fala nem um problema, né, Silvia? Mas querendo ou não viver nesse aperto, essa angústia, essa incerteza. Mas a certeza da fé da Silvia tá ali, todos os dias. E isso é muito bonito. Sim, a fé, eu falo que é o que me mantém de pé. É a minha mola motriz. Eu sempre digo que até todo mundo... É popular isso, as pessoas dizerem que quem tem... Quem perde bens materiais, perde muito. Quem perde a fé, perde tudo. E eu, mais do que todas as outras pessoas, tem muitas pessoas que vivem problemas como o meu, outros talvez até maiores. Ser pequeno ou ser maior depende da visão de cada um. É o meu problema, é o seu problema. Então cada um sabe onde que pega. E como você encara ele também vai de cada um. Isso. O que muda na vida, a forma com que você vai encarar, é a sua aceitação. É o que muda tudo, não é? É o que muda tudo. É o que faz o fardo ser mais leve. E o que eu busco para minha vida é viver com mais leveza. Na época, aí quando se descobriu esse tumor, o Felipe foi encaminhado para Belo Horizonte. Nós fomos achando que tinha um tratamento para ser feito. Eu achava que chegava lá, ele ia operar, que ele ia passar por uma radioterapia para diminuir o tamanho, né? Porque o tumor é muito grande. Ele é em toda a extensão do tronco e desce até a medula. Cheguei lá em Belo Horizonte, junto aos médicos, e primeiro dia,
né, de muita espera, uma longa espera, e aqui um hospital grande, um grande centro, 8 médicos vieram conversar a respeito. Falei, olha, ele existe, esse diagnóstico, ele tem realmente um glioma difuso de tronco, não podemos fazer uma biópsia, não saberemos se é maligno ou se é benigno, mas o seu filho não tem nada, ele só tem um glioma difuso de tronco, ele tem um diagnóstico. Aqui nós não tratamos diagnóstico, nós tratamos o paciente. Ele está muito bem fisicamente. Ainda falaram assim, quando vimos os exames, primeiro chegou o encaminhamento, os exames, achamos que nós íamos encontrar uma criança com comprometimentos significativos, que, né, com déficits enormes. Estivesse já afetando mesmo afetando o dia a dia. mesmo. E não, ele está perfeito, ele só está com quadro gripal. Vocês precisam voltar para a vida normal de vocês. Para muitos pensavam assim, nossa, vida normal? Como que vai ser essa vida normal pós um diagnóstico? Silvia, você já é esse exemplo de fé. Seu marido, sua filha, como que eles reagiram lá no início? Como que eles são hoje? Tem essa mesma força da Silvia? Ou a Silvia, né, é dentro de casa, aquele esteio, né, aquela força para dar para eles? Então, meu marido, até quando houve essa entrega, ele estava junto de mim. E após essa entrega, que foi bem no dia dos Santos Reis, que nós descobrimos o tumor, né? Nós tivemos esse diagnóstico. Teve uma criança que eu vou contar esse sonho só para vocês entenderem a interpretação e como é a fé de cada um. Uma criança teve um sonho de que a mãe, né, acordou preocupada e falou, olha, eu estou com herpes e não posso compartilhar objetos, né? Isso pode pegar em você, uma criança de 5 anos. Ela falou, mamãe, eu sei por que você está assim. De 5 anos falando? Ela sonhou. Você está preocupada com o Felipe, né? Não preocupa, mamãe. Essa noite eu sonhei com Maria. Ela estava toda de branco. Jesus do lado, os 3 reis santos e um tantão de anjo. Ela falou assim, e todos estavam cuidando do Felipe. Na hora que eu soube desse sonho, a mãe me ligou. Eu contei a minha entrega tal como eu estou contando aqui. E alguém próximo de vocês? Muito próximo, uma amiga muito especial. Que Jesus e Maria sabem e providenciou com que a filha sonhasse para que chegasse no meu ouvido, que a certeza de que eles estavam cuidando. E ó, quando ela me contou isso, eu estava no hospital desde quinta, isso era domingo, só tomando isso fora água. De Patos? Não, aqui em Patos ainda. Eu fiquei vários dias, cerca de uma semana aqui em Patos, até conseguir a transferência para os hospitais de Belo Horizonte, né? Até ter a vaga mesmo, embora no hospital particular, mas como era um caso delicado, né? Precisava de ter a vaga. E quando eu enxuguei meu pranto, eu já estava 5 dias só tomando água e pedindo a Deus. E eu nunca mais, eu vou dizer isso para vocês, que eu nunca mais chorei. Que agora eu me emociono com a história de reviver aqueles momentos. Mas eu enxuguei o meu pranto e eu tive certeza que ela estava cuidando. Eu falei assim, gente, como? Essa mensagem de Nossa Senhora, uma criança de 5 anos sonhou. Eu entendi o recado, falei com meu marido e ele falou, não, Silvia, você interpretou de outra forma. É porque talvez Jesus vai levá-lo, você não entregou? Ele vai estar do lado de Jesus, Maria e os anjos. Na mesma hora eu fui. Olhei para o meu marido com uma raiva e falei assim, olha, se eu não alcançar esse milagre vai ser por causa da sua falta de fé. Mas ele não tem pouca fé, é porque a fé de cada um é diferenciada. Ele tem uma história na vida dele de um milagre muito grande, né, com ele mesmo. Então assim, ele tem uma fé grande só porque assim, o nosso desejo, a nossa necessidade de uma intervenção divina era tão grande que é difícil. E é um filho, né, Silvia? É um filho, nossa. Isso dói. Então, assim, não é que eu tenha mais fé que ele, não. E aqueles altos e baixos, hoje eu tenho fé, mas assim, vocês vão consultando o diagnóstico, incerteza, hoje eu tenho fé, hoje eu dou uma recaída, Sim. E é o que é normal. Sim, mas ele tem a fé. E né, essa soma de fé faz com que a gente possa viver. E a minha filha, muito pequena, com 8 anos, ela viajou com os meus familiares, porque ela não podia ficar conosco vivendo aquele momento. Tudo isso. A gente estava vivendo um momento assim, gente, que eu não desejo para ninguém. Foi um momento de muita agonia, de uma sensação de perda, de muita dor, uma sensação de impotência, né? A gente está aqui, a gente não pode fazer nada.
e os médicos virar e falar assim, eu não posso fazer nada. E é onde você espera, né? Você busca ali o atendimento médico esperando uma resposta. E eu ouvi isso de um profissional. E eu sempre acontece as coisas na vida da gente, eu havia assistido um filme com a minha filha que chama Milagre no Paraíso. Era uma criança, uma menina muito doente que caiu numa árvore e teve a história dela. Eu falei, olha filha, o seu irmão está com um tumor. É algo muito grave. Mas você lembra do filme que teve aquele filme que nós assistimos juntas, que foi linda a história, que né, Jesus interveio na vida daquela criança? Vamos entregá-lo para Jesus. Vamos pedir para que ele possa intervir e fazer um milagre na vida do Felipe. Mas se essa for a vontade dele, a mamãe não sabe qual que é a vontade. Meu sonho era que a vontade de Jesus coincidisse com a minha. Falei, deixei para ela, mas eu não sei. Minha filha entregou também, ela entendeu, ela é inteligentíssima e entendeu. Eu lembro que uma vez, depois que nós chegamos, o Felipe vomitou e ele estava chorando e ele falava que a cabecinha estava doendo. Ela chorou. Na hora de rezar, estava junto comigo, com meu esposo. Falou, mamãe, o papai do céu podia ter dó, Jesus podia ter dó do meu irmão e levá-lo. Eu não aguento ver meu irmão assim, na hora. Ai, Gabi. Ai, você vê 2 filhos, numa frase de tanto peso. Eu amo demais, mas eu não quero vê-lo sofrer também, né, Silvia? E é uma criança, gente. É uma criança. E ela disse, gente, eu falei assim, sabe, na verdade me doeu, mas eu me senti o coração leve. Eu senti o coração leve de saber que, sabe, aquela fé que eu sempre preguei e que nasceu aquela sementinha no coração dela, que ela o entregou porque ela não queria ver o irmão sofrer. Que é o exemplo dentro de casa, né? É assim. E você falando de exemplo, meu filho, ele soube de tudo. Ele estava dentro de um hospital e os médicos não escondem, falam na frente da criança. Não se pede para uma criança de 4 anos sair de um leito para se contar um diagnóstico. Ele ouvia tudo e ele é muito sábio. Ele começou a pedir para mim, mamãe, reza na cabeça. A minha cabeça está doendo. Aí eu rezava, eu falava, melhorou, Felipe? E ele melhorou e dormia. Sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Isso dentro de hospitais com várias pessoas, eu sempre lá repondo a mão na cabeça dele, rezando o Pai Nosso, Ave Maria e pedindo a intercessão por ele. E porque ele tá saudável, a gente olha para ele, é uma criança. Ele tá muito bem. E aí quando a gente fomos, nós lá em Belo Horizonte, os médicos mandaram a gente voltar para casa, dizer que não tinha o que se fazer e queríamos fazer um exame para detectar se ele realmente tinha neurofibromatose, que era a doença suspeita, né? Que poderia ser a decorrência do tumor em virtude dessa doença genética. E aí fizemos o exame, o teste genético, e saiu o diagnóstico depois de uns 30 dias. O diagnóstico de uma doença que eu sempre neguei, que eu sempre pedi a Santa Terezinha para que ele não tivesse, mas que quando saiu foi o nosso alento. Saiu que ele tem a neurofibromatose tipo 1, mas que quando a pessoa tem esse tumor, a gente teve essa doença, nós tivemos a certeza de que o tumor era benigno, porque seria em decorrência dela e que a história de que os tumores no sistema nervoso, no cérebro, são benignos geralmente. Aquele alívio, né, Silvia? Teve um alívio, que ele poderia viver muito tempo com o tumor. Então a esperança dos médicos é que o tumor não cresça e que o cérebro do meu filho desenvolva e que ele possa viver normalmente. E é a esperança, e eu acho assim que é certo isso. É o que eu acredito. Até depois lá num tempo no hospital, o médico até deu um laudo de alta pra gente, num outro momento que nós o levamos, que ele passou mal, mas era algo pediátrico mesmo, nada em relação ao tumor, mas como ele tem um diagnóstico grave, então sempre quando ele tem qualquer manifestação, pensa, nossa, o médico tem que acompanhar, né? E ele estava internado e ele falou, ele até deu um relatório de alta falando, manchas vermelhas, manchas brilhantes em decorrência da neurofibromatose? Pode ser. Então, assim, eu vivo com hipóteses. Pode isso, pode aquilo. Quanto tempo?
sabe? E viver assim, para muitas pessoas pode ser muito difícil. É incerto. É muito incerto. É o que eu falo, eu tenho uma bomba relógio na mão. Uma bomba relógio linda, chamada Felipe, mas que olha para mim todos os dias e que eu olho para ele e sinto Deus, eu sinto o cuidado, o amor, sabe? Então assim, a gente vive nessa incerteza, mas eu sigo a vida com leveza, tentando abstrair sempre as melhores coisas, curtir os momentos com ele, porque desesperar não vai fazer esse diagnóstico mudar. Eu entrar em desespero, eu sempre disse isso, vai fazer com que eu deixe viver momentos importantes com meu filho. Deixar de curti-lo, deixar de viver. Né? Silvia, e eu falo assim, a gente que é mãe, também sou mãe de 3, tem hora que a gente infarta e fica doida, uma correria e tudo mais. Como que é o olhar da Silvia hoje para o Felipe? Você até ressaltou, a gente bateu um papo aqui antes, né, no início, é uma história maravilhosa demais, vários detalhes riquíssimos, né, que eu gostaria muito, né, de que todo mundo soubesse, mas você falou algo que me chamou, assim, mais atenção ainda. Hoje você vive mais ainda por conta dele. Ele deu vontade de sair, vamos levar ele para sair, ele quer comer algo específico, vocês realmente estão, assim, vivendo, respirando o Felipe. Sim, meu olhar para o Felipe é de muita vida. Quando eu o vejo, quando eu olho para ele, quando ele acorda, eu vejo aqueles olhinhos brilhantes, radiantes olhando para mim, é vida. E é viver um dia de cada vez, com intensidade. Pensando que aquele dia pode ser o último, porque eu ouvi muita coisa, sabe, Gabi? Lá em Belo Horizonte eu falava assim, mas como que é isso? Como que vai ser? E eles falavam, olha, ele pode simplesmente dormir e não acordar. Ele pode simplesmente dormir, abrir só os olhos, não mexer nada. Então assim, não se sabe. Eu imagino que você, como mãe, que não dormia ali, gente. Eu vou ficar vigiando, monitorando ali mesmo, né, todo instante. Eu vou te falar a verdade. Eu sempre dormi. Eu sempre dormi. Eu hoje, Gabi, eu até esqueço que o Felipe tem esse diagnóstico. Eu passo assim dias sem lembrar que o Felipe tem o diagnóstico de um glioma difuso de tronco. Porque a gente esquece, ele tá tão bem, ele leva uma vida super normal, ele brinca, ele corre, ele pula, ele é inteligentíssimo. Então a gente até esquece que ele tem qualquer coisa. Então isso aí é ser mãe, né? Ser mãe é isso. É você esquecer da dor e só lembrar do amor. Então, assim, ele pra mim é tudo. Como eu disse aqui, eu vejo Deus, né, a gente não pode vê-lo, mas eu sinto. Eu vejo. Silvia, você sempre teve essa determinação, essa fé? Sempre? É porque eu já fazia parte do grupo de orações de Mulheres em Flores de Aço. Quando a minha sobrinha foi diagnosticada, eu buscava um milagre e a vontade de Deus não coincidiu com a minha, com a nossa família. E aí foi uma história difícil pra gente. Uma história de perda, de dor. Até minha filha tinha 1 ano e 10 meses, ela lembra, né, como foi difícil o momento da partida e tudo. Então eu já tinha buscado Jesus e buscado sempre elevar meu pensamento e buscar as coisas dele. Então, antes do diagnóstico, eu já tinha feito uma quaresma que chama Frei Gilson, né? Que são os 40 dias, rezando o rosário, acordando 4 horas da manhã. Eu não sabia que meu filho tinha qualquer problema, eu já tinha feito. E Deus sempre escreve a nossa história, né? E isso foi para me fortalecer. E eu acho também que ele escolhe com certeza as pessoas. As pessoas que estão... Eles se preparam, né? Eu acho assim, ao meu ver, né, Silvia? Deus prepara as pessoas certas. Sim, Ele preparou. Preparou meu coração, principalmente a minha aceitação. E hoje a gente vive uma vida extremamente normal, mas motivada sempre pela fé. E o Felipe, assim, as pessoas falavam, gente, mas como? Vocês vão voltar, não vão fazer nada? Ele tem um diagnóstico. Felipe, nós enviamos os exames dele para inúmeros médicos do Brasil, do exterior, e a opinião sempre é a mesma, de que não há o que ser feito.
que é prejudicial para ele. Porque como ele está muito bem, como vai operar um tronco de cérebro de uma criança que está absolutamente normal, que tem todas as funções preservadas, que brinca, que sorri, que leva uma vida normal. Só teria como intervir se ele estivesse numa situação de debilidade, para tentar sobrepesar o que seria melhor, sabe? Ter uma intervenção para melhorar algo que estaria prejudicado. Só que eu agradeço por não ter nada o que fazer, porque ele está muito bem. Por isso que não tem o que se fazer. Mas para a medicina não tem, mas para Jesus tem, e ele está fazendo, e ele fez. Tem gente que fala assim, Silvia, agora, né, tem os momentos de se fazer outra ressonância. Meu esposo estava até falando, olha, já deu 1 ano, vai dar 1 ano que nós fizemos a última ressonância, vamos fazer. Eu até falei com ele, eu não vou fazer essa ressonância, sabe por quê? Não quero saber. Se um dia a situação agravar, nós saberemos. Vamos acompanhar, mas no momento meu coração não parece que assim seria até diminuir a minha fé. Eu ir fazer uma ressonância neste momento. Eu entreguei, está muito eu quero bem. confiar. Eu entreguei e confiei. E eu espero em Deus, eu confio nele. E aí eu falo assim, nossa, mas esse tumor vai desaparecer. Na última ressonância o tumor estava lá. Mas eu sei por que o tumor está lá ainda. Sabe por quê, Gabi? Ele precisa desistir lá para eu sempre buscar Jesus. Talvez se ele não estivesse lá hoje, mas eu já buscava antes, talvez a minha postura seja diferente. Tem pessoas que têm tudo na vida. Não tem riqueza, não tem nenhuma doença. Ela não tem, né? Não tem nada que possa puxá-la pela dor. Ou você busca Jesus, ou pela dor ou pelo amor. Eu já ia pelo amor. Hoje existe uma dor. Só que eu tenho certeza que esse tumor está lá para muitas pessoas lembrarem, para muitas pessoas edificarem, rezando por ele. E você passou a buscar ainda mais, ainda aumentou mais. A fé ainda mais. E assim, a fé, eu não sinto que a minha fé é imensa. Eu tenho fé, mas eu também sou humana, eu tenho medos. Mas eu sempre peço a Maria, mãe, eu tenho muito medo, mas não deixe o meu medo ser maior que minha fé. A minha fé tem que prevalecer sempre. E graças a Deus ela tem prevalecido. Porque eu não penso no negativo, eu só penso no positivo. Muito linda a sua história, Silvia. Muito, muito mesmo. Só vocês realmente sabem, né, o que vocês vivem, esse sentimento. Quem está de fora e vê realmente como exemplo, né? Que você transparece isso muito nítido, muito vivo para todos nós. E é isso, Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele usa sim as pessoas. E você é sim um exemplo de fé para a nossa sociedade, para as pessoas. E isso é muito bonito. Buscar a fé, eu sempre falo, tem pessoas que dizem assim, gente, mas você tem tanta fé e isso está acontecendo na sua vida? Eu falo, olha gente, ter fé não quer dizer que nada de ruim vai acontecer. O que muda numa pessoa que tem fé é a forma como que você vai encarar isso. Tudo pode acontecer, mas a única certeza que eu tenho é que Jesus está comigo, que Deus está olhando por mim, por Ele, e que tudo vai dar certo. E essa fé não é só minha, essa fé também do meu filho. É lindo de ver ele pedir para rezar, é lindo de ver ele cair, fazer um machucadinho, pedir um beijo e falar, mamãe, reza para o Papai do Céu. E você é exemplo disso, né? Você ensinou isso para eles. E tudo que acontece, ele perde às vezes um brinquedo e ele fala, mamãe, graças a Deus eu achei. Eu acho tão lindo ele dizer graças a Deus, porque em tudo na vida a gente tem que dar graças a Ele. Você conseguiu realmente edificar a sua família. Parabéns. Que ela continue sempre edificada e fortalecendo na fé. E que o que eu espero para as pessoas é que não precise de uma história dessa, que não precise de um diagnóstico desse. Silvia, deixa aqui agora para todo mundo uma mensagem. Que a sua fé é grande, isso aí eu já não tenho dúvida, realmente é de arrepiar, é de se inspirar. Pode ter certeza que eu aprendi muito, muito mesmo. E eu quero levar para minha família, eu quero levar para minha vida. Realmente é muito bonito. E deixa aqui um recadinho para todo mundo. O que você diria hoje, de coração,
em tudo isso que você vivenciou, né? Desde lá do inicinho até o que você e sua família vivenciam hoje. O que eu posso dizer para cada um que vai assistir é que a vida é única, que o tempo passa tão rápido, a vida passa tão rápido, os problemas vêm, mas você tem que viver. Viva a cada segundo, ame seu filho, beije seu filho, faça o que dá vontade de fazer, porque o amanhã pode não existir. Hoje a gente está vivendo super bem e você pode ter algo transformador, que possa mudar os seus rumos, os seus pensamentos, os seus passos, e você pode não mais viver da forma que você viveria antes. E que você possa buscar sempre, em primeiro lugar, Deus, e entrega tudo para Ele. Entrega a sua vida, se abandone na vontade dEle. Mesmo que a sua vontade seja outra, não interessa. A vontade dEle vai prevalecer sempre. E que você siga forte, que você tenha fé, a certeza de que não quer dizer que nada de ruim vai acontecer, mas o que acontecer, que você se fortaleça nessa fé e busque sempre Deus, busque sempre o amor, esteja perto dos seus e viva intensamente. Muito, muito lindo, Silvia. Obrigada de coração por tanto aprendizado. Eu gosto de dar para os meus convidados algo singelo, mas é de muito coração, que é um girassol, que eu acho que significa luz. Mas eu acho que hoje a luz aqui foi realmente a Silvia. Com muito carinho, Silvia. Eu quero que você receba de verdade. Eu aprendi muito, muito com você. Como eu falei, eu acho que o girassol é isso. Ele é luz, ele é sol. E hoje você foi o sol aqui do nosso programa, tá? Receba de coração. Vou te deixar aqui também um presente da Provanza para você, para sua casa também, da equipe Provanza, com muito carinho. Obrigada, gente. E se a história da Silvia te emocionou, que serviu de lição, de aprendizado, curte, comenta, compartilha aí com quem você tanto ama. Lembrando vocês que hoje o De Papo com Gabi está em todas as plataformas para vocês assistirem e levarem para a vida. Lembrando também que cada programa é sempre muito preparado, pensado, cada dia mais, com muito mais amor e com muito mais carinho para vocês.